Muito bem. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo número 10. Evangelho de Mateus, capítulo número 10. Nós já estamos aí na quarta mensagem, nesta série de mensagens, cujo tema principal é o preço e a urgência do discipulado. E hoje nós já falamos a respeito do comissionamento de Jesus para os seus discípulos, falamos a respeito das condições para o exercício do discipulado, nós falamos a respeito de coragem para enfrentar os períodos difíceis no discipulado, e hoje eu quero falar sobre confiança. Confiança para servir, confiança para continuar no discipulado, no fazer discípulos. Eu quero ler com vocês a partir do verso número 26 do capítulo 10 de Mateus. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, pelo Espírito Santo, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entendermos um pouco mais, a avançarmos no conhecimento e na prática da Sagrada Escritura. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as culturas podem mudar. As coisas mudam, né? Se a gente pegar umas fotos lá dos anos 70, a gente vai ver as pessoas, os homens pelo menos usando aquelas calças boca de sino. Lembra disso ou não? Lembra, Toninho? Calça boca de sino, estava na moda, apertadinha aqui em cima e lá embaixo, juntar aquele pano dá para fazer outra calça. Calça boca de sino. Cabeludo que tinha de jovem, gente, jovem assim, sabe, entre aspas, né, no ano 70, assim, jovens assim, boa gente e tal, não era tão assim, sinal de rebeldia, não, mas usava cabelo comprido, lembra? Tinha bastante gente com cabelo comprido, né? Por aí vai, né? Depois, coisa foi passando e tal, né? Depois chegamos aos anos 80, o que tinha de gente usando cabelo Chitãozinho Chororó, lembra aquele cabelo assim, Chitãozinho Chororó? Eu mesmo, os meninos tiram sarro de mim até hoje, né? Eu até nem conto essa história para pouca gente, só para vocês que não passam as conversas. Eu fiz a minha avó costurar uma blusa que era larga aqui na manga, só para ficar parecido com a roupa do Sidney Magal. Que coisa mais esquisita do que aquilo? De certo, porque ele sempre dançava com 2 moças bonitas lá, eu achava que eu ia fazer alguma vantagem usando a roupa igual a ele. Menino, tempo passou, vai passando. E por aí vai, irmãos. Tempo passado, a gente fazia negócios com base na palavra, não era assim? Não, tal dia eu venho te pagar. Irmãos, eu fui pastor numa cidade que eu cheguei para comprar material de construção para a igreja. Cheguei lá, fui saber o preço. O homem falou assim: o senhor é pastor? De qual igreja? Da igreja presbiteriana. Aquela igreja lá, pastor, pode pegar tudo que o senhor quiser aí. Não, mas eu preciso ver. Não precisa abrir crédito, não. Mas precisa assinar? Também não precisa. O senhor vem e pega, paga depois. Olhei para aquilo e falei, gente. Mas também, irmãos, hoje em dia o negócio está complicado. Pouca gente faz negócio desse. Ou seja, só a palavra bastava. Hoje você assina um punhado de documento e tem um indivíduo que fala, não fui eu que assinei. O tempo vai mudando. As culturas podem mudar, mas a depravação e a necessidade humana não muda.
O trabalho que nós estamos envolvidos pode parecer diferente em cada geração, mas as questões que enfrentamos são semelhantes às que os discípulos enfrentaram. São as mesmas maldades. O inimigo das nossas almas continua tentando dificultar e derrotar os cristãos que querem evangelizar. A maioria continua não tendo o desejo de ouvir o evangelho, essa é a verdade. A maioria continua assim. Aqueles que têm autoridade estão cada vez mais colocando medidas para restringir a nossa voz, dificultar a nossa influência na sociedade. Esta semana há um movimento entre os pastores, um movimento de apoio ao pastor Jorge Linhares, pastor de uma igreja que tem uma escola. Eu já falei sobre isso e esta semana aconteceu. O Ministério Público convocou o pastor, que é diretor também da escola, e vai processá-lo, porque o pastor não quer lá, que é uma escola confessional, não quer que se ensine identidade de gênero. Chamou o pastor lá e vai ter que responder processo. E talvez seja até preso. A missão que recebemos é tudo menos fácil. Não é para os fracos de coração ou para os descomprometidos. Nós precisamos de determinação, de fé, de coragem, como já falamos, de comissionamento, de condições de obedecer às regras para se fazer a missão, mas também precisamos de confiança em Deus. É o que diz o nosso texto, e eu quero explorar com vocês esse tema. Jesus diz no verso 26 para os discípulos que haviam sido enviados para o interior, para a pregação do Evangelho. Nos versos anteriores, depois você pode reler na sua casa, Jesus falou: quando vocês entrarem numa cidade, vão se hospedar numa casa, vão procurar abrigo, se alguém abrir, se alguém te receber a paz que vocês dão, muito bem, se não receber, saiam, a paz volta para vocês. Se a cidade não receber, vocês, ao saírem, bata a poeira dos pés, vão para frente. Mas tem cidade que vai perseguir vocês, tem gente que vai querer o mal para vocês. Se alguém fizer isso, vão para outra cidade e continuem. Vou dizer mais ainda para vocês: eles vão te perseguir, vão te prender, vão te levar aos tribunais, vão te levar aos tribunais das sinagogas, vão te levar, pode ser que o próprio irmão da sua casa te entregue às autoridades. Continuem. Por isso Jesus fala: não tenham medo, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Qual é a prioridade, irmãos? Jesus queria que os discípulos mantivessem o foco, o compromisso de servir, mesmo diante da oposição. Jesus diz: não tema essa turma, não temam eles, não fiquem com medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus sabe de tudo. É isso que o texto está nos falando. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, que não venha a ser conhecido. A palavra original aqui quer dizer trevas, ou seja, as trevas, esse lugar que figuradamente, é interpretado na Bíblia como um lugar de domínio da maldade. Jesus está falando: nem nas trevas é possível esconder alguma coisa de Deus, do eterno. Significa que nós precisamos ter confiança no meio da oposição, confiança de que Deus está vendo tudo, de que Deus conhece tudo, de que não existe lugar em que Deus não possa penetrar. Irmãos, é muito fácil desencorajar enquanto estamos servindo ao Senhor. É muito fácil desencorajar quando a gente percebe que talvez a gente seja a última bolachinha do pacote, ou seja, aquele sentimento que aconteceu com Elias, que depois de ser perseguido por Jezabel, por Acabe, de ter sido ameaçado de morte, Elias foge para o deserto, fugido, com medo, tentando proteger a sua própria vida. Ele se refugia numa caverna, e Deus vai lá para tirá-lo daquela letargia, daquele medo horrível, daquela angústia tremenda. Mas sabe uma frase que me destaca na fala de Elias, conversando com Deus, é que ele diz assim: Deus, eu fiquei sozinho, parece que ninguém me ajuda.
e estão agora procurando tirar a minha vida. E Deus fala para ele, pulando aqui vários detalhes: olha, Elias, levanta a sua cabeça, sai daí, tem outros 7.000 que não dobraram o seu joelho diante de Baal. Confiança de que Deus não nos deixa sozinho, porque é fácil desencorajar, é fácil ficar com medo, é fácil desanimar, é fácil desistir, é o caminho mais fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você, outra coisa que esse texto me revela, é que a verdade no final vai prevalecer. Olha o que diz o texto: nem oculto que não venha a ser revelado. A verdade vai prevalecer, a verdade vai aparecer, irmãos. Pode ter certeza, não há nada que não venha a ser julgado. A verdade vai ganhar, a verdade vai ser revelada. O que é escondido vai ser revelado, ou seja, o pecado vai ser trazido à tona. Não somente o pecado daqueles que resistem à boa palavra do Evangelho, mas também o pecado daqueles que, em nome do Evangelho, continuam no pecado. Esse é o grande dilema. Ousadia, continue compartilhando o Evangelho, porque a verdade no final, ela sempre vai ganhar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, né? Mas nós somos cativados por determinadas impressões que ficam, jeito de enxergar a vida que ficam na nossa mente, né? Isso pode vir dos filmes, da televisão, das narrativas, do jeito que nós somos educados, né? Nós não aprendemos a enxergar aquela pessoa que luta bastante, que chega até o fim da sua vida. Em outras palavras, eu vou trocar em miúdos, vou querer dizer para você o seguinte: o nosso critério de vencedor precisa ser revisto. Nosso critério de vencedor precisa ser revisto. Nós sempre imaginamos alguém que sofre muito lá no filme, e no final ele vence todos os inimigos, casa com a moça mais bonita do filme e tal. Ou seja, ele sofreu durante 90 minutos do filme e ficou na boa no último minuto. E aí a gente fala, esse é o vencedor. Eu quero falar para você que no meio cristão pode ser, irmãos, que alguém, usando esses critérios, pregue a vida inteira, ensine a vida inteira, gaste toda a sua energia, sua saúde no Evangelho, e chegue no final da sua vida e não tenha nada para a gente dizer o seguinte: ó, está aqui, ó, o que ele ganhou? Nada visível, nada palpável. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a recompensa que a gente busca é deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo se reside a este mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, em primeiro lugar, confiança para quê? Confiança para manter a prioridade. Continua o verso 27. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, o que é dito a vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Jesus fala: confiança para manter a prioridade, confiança para manter a ousadia. Jesus havia falado coisas para os discípulos que não havia falado para toda a multidão. Digamos assim, ao pé do ouvido. Jesus contava determinadas parábolas para a multidão e muitos ficavam atônitos ou sem entender. Mas de vez em quando os discípulos perguntavam: o que é que quer dizer essa parábola? E Jesus explicava para eles. É com eles que Jesus comia, é com eles que Jesus andava. Então, eles tinham conhecimento a respeito da pessoa e da obra de Jesus, que a multidão não tinha, e que os seus ouvintes não tinham. Mas agora Jesus diz para eles: aquilo que vocês ouviram ao pé do ouvido, suba no telhado e grita e fala. A igreja precisa disso hoje, irmãos, dessa ousadia, de continuar pregando o Evangelho, não importando se vai ser ouvida ou não, não importando se vai ser compreendida ou não. Confiança para manter a ousadia de falar, de pregar o Evangelho. Irmãos, já passou por algum momento na sua vida de ter vergonha de ser evangélico? Então vou trocar a palavra. Evangélico talvez não seja melhor. Ou
vergonha de manifestar sua fé. Isso é muito triste, irmãos, quando isso acontece com a gente. Isso aconteceu comigo aos 19 anos. Antes da minha conversão, embora criado numa igreja evangélica, eu saía de casa meio escondidinho, desviando dos colegas da escola. Porque as brincadeiras, né, as coisas que falavam a respeito de ser crente naquele tempo, eram coisas que eu não gostava muito. E talvez eu já tenha contado essa história para vocês, mas quando eu nasci de novo aos 19 anos, simbolicamente resolvi comprar uma Bíblia bem grande, daquela de púlpito, e saía de casa com aquela Bíblia debaixo do braço. Talvez como um exercício para o meu próprio coração e para a minha mente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: por que a gente às vezes tem tanta coragem, irmãos, de manifestar posições disso ou daquilo, e pouquíssima coragem de manifestar nossa fé em público? Por que nós defendemos tantas coisas com tanta energia e não temos tanta energia para falar do Evangelho de Jesus Cristo? Para falar que Jesus é o nosso Senhor, que nós temos outros valores, que nós pregamos a palavra. O que acontece? Jesus está falando aqui, ó, o que eu disse para vocês ao pé do ouvido, pode dizer aos telhados. E não temam aqueles que matam o corpo. E aqui vem uma verdade, irmãos, que eu quero destacar com vocês. Fidelidade através da perseguição. Confie também em Deus para manter a fidelidade através da perseguição. Verso 28, Jesus deixa bem claro que esses que perseguem, que esses que levam aos tribunais, que esses que atentam com a nossa fé, eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Preste atenção no que Jesus está falando. Pode ser que alguns cristãos, como já foi no passado, como já aconteceu no passado, pode ser que ainda aconteça hoje e ainda vai acontecer, de muitos cristãos serem levados à perseguição e perderem as suas vidas. E Deus permitir que eles sejam mortos. Não tenho medo de dizer isso, é o que Jesus está falando. No entanto, Jesus faz aqui uma ressalva muito grande. Tem uma coisa que aqueles que nos perseguem, que aqueles que perseguem não podem fazer, tocar na nossa alma. Eles não podem tirar isso da gente. Só Deus pode fazer isso. E aí Jesus faz uma outra advertência. Então tenham temor. Temor de quem? Dos perseguidores? Não. Tenham temor daqueles que podem nos prender, daqueles que nos levam aos tribunais, temor do irmão que pode trair, temor do parente, do pai, da mãe, seja lá quem for, que pode até trair aquele que está na pregação do Evangelho. Não, temam a Deus, porque é Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmãos, isso aqui é muito sério. Isso é difícil de lembrar, difícil de abraçar, difícil de colocar no coração, porque nós não estamos acostumados a pensar que Deus pode fazer isso, mas Ele faz. Mas Ele faz. Por fim, irmãos, o que é que a gente precisa fazer então? Atitudes bem práticas. A partir do verso 29, Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Os pardais, irmãos, existiam aos borbotões naquela região. Aves muito, de certa forma até pequenas, mas que como existia muito, voavam em bandos enormes. Muitos poderiam se acidentar, cair, muitos poderiam, morrerem, talvez até de causas naturais. E alguns deles caíam. O que acontece é que muitas pessoas coletavam esses animais e tratavam eles, faziam uma espécie de tratamento neles e comiam. E o preço, eu não sei se na sua tradução está aí, não se vendem 2 pardais por um asse. É uma moeda de cobre que valia 16 avos de um denário, né? Ou seja, se você pegar um dia de serviço de um trabalhador naquele tempo, dividir em 16 partes,
Tá? Uma moeda dessa era uma parte. Era como se fosse hoje aí 50 centavos, eu não sei. Mas não valia muita coisa. Jesus está dizendo que esse pardal coletado ou caçado, né, essa coisa ínfima, simples, uma comida simplória e de pobre. Jesus está dizendo, olha, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou seja, é muito pouco valor o que se dá por esses pardais. Aí Jesus diz assim, entretanto, eles não caem no chão se Deus não consentir. Se Deus não permitir. Agora, destaque, o texto não está dizendo que eles caem do céu sob o conhecimento de Deus. O texto não está dizendo, os pardais caem do céu, mas Deus sabe. Não, está dizendo que Deus permite. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Deus tem controle sobre os menores eventos à nossa volta, inclusive os da natureza. O pardalzinho está voando e de repente dá alguma coisa nele, cai. Não é do conhecimento de Deus, é da permissão de Deus. E aí Jesus faz com que eles pensem nessa cena, cria esse filme na mente deles, e aí Jesus olha para eles e diz o seguinte, e quanto a vocês, até o cabelo, os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Cada um deles. Deve ser muito, alguns menos, outros mais, mas deve ser muitos, e Deus sabe de cada um deles. Então, não temam, porque vocês valem muito mais do que os pardais. Irmãos, a fidelidade através da perseguição é baseada naquilo que Deus pensa de nós, naquilo que Deus age com relação a nós. Em outras palavras, tema a Deus e nada mais. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas a alma não pode tocar. Tema a Deus que pode destruir o corpo, colocar a corpo e a alma no inferno. Este sim nós devemos temer. Cuide, atente, não permita que o seu coração seja tomado pelo medo da perseguição. Mas entenda, Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sabe cada um dos movimentos. Nada acontece além da vontade do Pai. Nada escapa do seu controle. Deus te conhece intimamente, Deus se importa com você. Então, se os pardais são importantes, imagine você. Imagine eu mesmo. Deus se importa com a tua vida. Eu sei, meus irmãos, eu sei que existem momentos na nossa vida, aqui no caso o contexto é a perseguição por causa do Evangelho, que a gente possa de repente parar um pouco para pensar e dizer assim, será que valeu a pena? Será que está valendo a pena? Talvez, irmãos, porque a gente esteja ainda pensando naquela categoria da recompensa ainda nesse mundo. Eu acho que essa história vocês já conhecem, já deve ter sido contada aqui, de um casal de missionários que depois de várias décadas trabalhando no interior da África, e já idosos, voltaram para a América do Norte. E durante aquele voo da África até a América do Norte, aquele casal vinha conversando, e o marido vinha falando, olha, estou aqui ansioso por ver a igreja toda esperando lá no aeroporto, por ver o coral da igreja cantando os hinos, por ver, quem sabe, uma faixa dizendo, sejam bem-vindos, muito obrigado. Estamos orgulhosos de vocês por aquilo que vocês fizeram lá na África. E vieram conversando aquilo, criando aquela expectativa no coração de tudo aquilo que iria acontecer com eles. E quando eles chegaram no aeroporto, irmãos, logo após pegarem as suas malas naquelas esteiras, se dirigiram para o saguão ali do aeroporto, onde aquelas recepções, viram lá placas de pessoas dando boas-vindas aos soldados que vinham chegando lá do Oriente Médio.
viram plaquinhas de parentes, o nome escrito, dizendo, olha, procurando fulano de tal. Mas para eles não tinha ninguém. Ninguém. Nem um parente. Nem um irmão. Ninguém da igreja. Ninguém do coral. Ninguém. Aquele homem baixou a cabeça e foi indo. Entrou naquele táxi. Derrotado, desanimado, entristecido, com uma tristeza tremenda na sua alma. Entrou na casa que eles tinham alugado para agora passar o resto das suas vidas. Aquele homem ficou em silêncio, a esposa também ficou em silêncio. Passaram-se alguns dias, ele começou então a reclamar, começou a andar de um lado para o outro. E ele chegou ali na cozinha onde a esposa estava ali a cuidar do jantar e começou a esbravejar e disse o seguinte: está vendo só? Olha aí, o que a gente ganhou? Pergunta aí para o seu Deus, mulher. O que é que Ele vai dar para a gente? O que é que nós ganhamos? Olha o que nós ganhamos quando chegou em casa. O que o seu Deus falou para você? Ela olhou para ele e disse o seguinte: o meu Deus falou que a gente ainda não chegou em casa. Vamos orar. Pai bendito, de misericórdia e bondade, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. Esta confiança de que tudo na nossa vida tem um propósito, de que tudo na nossa vida é do conhecimento do Senhor, de que tudo na nossa vida é da permissão do Senhor. É a confiança que nós queremos levar até o último dia da nossa existência aqui na face da terra. Porque o Senhor cuida de nós. Nós muitas vezes não enxergamos o Teu amor em meio à perseguição, em meio à incompreensão do mundo. Então nos ajuda, Senhor, a enxergarmos de uma forma especial aquilo que o Senhor faz por nós. Tira de nós o temor, tira de nós o medo, mas deixe tão somente o temor à Tua pessoa, porque sabemos que nós valemos muito mais do que a criação, de forma geral. O Senhor cuida de nós, e tira, Pai, do nosso coração esse desejo por reconhecimento, talvez aqui neste mundo, e nos ajude a andar de forma altaneira, olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, amém.